A segunda-feira sangrenta. Vamos lá, temos que falar sobre isso aqui. Bolsas no mundo despencam com temor de recessão nos Estados Unidos. Essa é a questão. Olha, até a Globo, os comentários da Globo, a Miriam Leitão, principalmente, achou too much. Mas espera aí, não é para tanto, os índices estavam dando assim de aumento de emprego. Aí, do nada, essa ideia de que a economia norte-americana está marchando para a recessão. Até a Miri Leitão achando too much. Tá? Mas eu acho que é uma conexão. Vamos fazer as conexões aqui. Por outro lado, você tem um frenesi assim, de que vai ter uma escalada no Oriente Médio. Oriente Médio, o risco da escalada, por todos os lados, a mídia, estado de alerta máximo, os riscos de uma escalada no conflito do Oriente Médio, assim bombando, que foi a morte, lá, o assassinato do presidente, do líder lá do Hamas, lá no Irã. Ou seja, gente infiltrada na inteligência lá do Irã, do Serviço Secreto de Israel, conseguiu entrar lá, matar o líder. Então, aquela coisa, vai ter guerra total. Tá? Aí a gente vê qual é a conexão. Vamos devagar aqui, devagar com o Andor aqui. Aí você vê, Irã diz que não quer escalada regional, mas precisa punir Israel. Tá? Porta-voz da chancelaria iraniana diz que é preciso punir o aventureirismo do regime sionista de Israel. A gente sabe, uma coisa que o Guga Chakra fala que é certo, apesar do Guga Chakra ser aquele libanês sionista que ele tem uma coisa que ele fala que eu acho que é verdade, que existe uma coisa tácita ali, Israel, Síria, Líbano, Irã, não sei se é a cultura deles, mas é um acordo tácito, tá? Que sempre é um movimento, tipo um jogo de xadrez. Vamos pensar um movimento, e você tem que fazer um movimento contrário, uma reação, na mesma proporção. Então, claro que vai haver uma vingança do Irã, que até o Guga Chakra fala lá, manda um míssil contra lá o Hezbollah, lá no Líbano, aí depois eles dão uma resposta que cai naquele campo de futebol supostamente cheio de crianças. Então eles mandam as respostas na mesma proporção. A ideia é justamente não ter uma escalada. Guerra total. Guerra total. Então, Irã manda mísseis nucleares táticos, manda com tudo contra o escudo lá, do suposto escudo lá de eletrônico lá que monitora tudo de Israel. Tá? Então, guerra deflagrada, guerra total. Ele sabe que tem muito a perder. Todo mundo tem muito a perder. E eu acho que esses caras estão lá no mercado financeiro. Todos esses líderes. Se há uma coisa que a globalização criou, foi a interligação das praças financeiras em tempo real. Isso significa que é um movimento financeiro transnacional, mais poderoso que as nacionalidades. O que fez a globalização é criar um princípio de dissuasão. O que é dissuasão? Não existem mais guerras, como as guerras abertas, declaradas, tipo que foi a Segunda Guerra Mundial. Essas coisas ficaram no passado. Porque todos têm muito a perder, porque está todo mundo com grana no mercado financeiro. E também os seus negócios ali locais, eles não querem se destruir, é destruição mútua que vai acontecer ali. Se abrir guerra total, como é o temor aqui do Ocidente. E é claro que esse temor do Ocidente turbina essa segunda-feira sangrenta, cria essa instabilidade.
Agora se fala muito essa coisa da presunção da catástrofe. Eu acho que a grande mídia trabalha muito com essa coisa da presunção da catástrofe. Tá? Que é o seguinte, é o caos na beira do apocalipse. Isso é precificado. Por isso que esse discurso, até coloquei no título aqui da live, a precificação do apocalipse. Por isso que o capitalismo é um sistema que fagocita tudo. Tá? Fagocita tudo. Então, é claro que esse discurso, quando ocorre essas crash, é realização de lucro. Houve um movimento de venda em massa. Claro que tem os tubarões ali que estão vendendo, que é hora de realizar lucro. É hora de realizar lucro. Por quê? A economia lá americana vai entrar em crise, vai ter uma escalada no Oriente Médio, não sei o quê. Ventas maiores. Eles especulam, qualquer coisa é especulado, é motivo para alguma coisa. Aí vai as sardinhas atrás também vendendo, um movimento de manada. É movimento de realização de lucro. No dia seguinte, já disparou o índice Nikkei. Disparou. Mais 10% no outro dia. É um momento de realização de lucros. Tá? Então, claro que todos têm a perder. O Netanyahu, ele está lá, a gente já falou aqui, é o projeto Gaza 2000 estamos em 2024, 2035, uma coisa assim, que quer transformar a faixa de Gaza numa Dubai 2.0. Tem os seus negócios, está tudo linkado ali. Na verdade, aquela faixa de Gaza é um incômodo para todos. Para todos os lados. Todos vão se dar bem, se livrando daquele pessoal e mandando para o deserto de Sinai. A gente sabe que a gente fala que por trás dessa questão da faixa de gás está a questão energética. Ali tem jazidas de gás natural, inclusive offshore ali no litoral, que já estão lá explorando. Tá? Então eu sou muito cético em relação meu Deus, vai ter uma guerra total, é o apocalipse, é o fim. Não é o fim. O discurso do fim, da catástrofe, virou um produto que é precificado. Nesse sentido, eu sou muito assim niilista, pensando que é tudo um exercício de simulação. Então vai ter uma reação do Irã, mas sempre na mesma proporção. Então eles ficam com essas escaramuças, é aquilo que se chama em geopolítica, né? Escaramuças, de um lado e do outro. Tá? Eu não tenho, o capitalismo é muito plástico, ele não quer. O Diego Marcelino, Irã poderia fazer um teste nuclear. Eles têm a bomba atômica. A energia nuclear cria um poder dissuasivo, é um poder de dissuasão. Significa que para Israel, Israel não pode avançar além de determinado ponto. Assim como foi na Guerra Fria a corrida nuclear, que teve um poder de dissuasão muito grande. Você tinha as escaramuças criadas, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão. Mas não pode ir além de um certo ponto. Então, o outro lado eu ajo, o outro lado vai reagir também na mesma proporção. E fica nesse, porque todo mundo tem a perder, esse pessoal todo está no sistema financeiro. Então eles criam essa catástrofe, terror, tal, não sei o quê, faz a bolsa despencar, eles ganham com isso. Nunca me esqueço de um colega meu que trabalhava com títulos do setor agrário, do agronegócio. Títulos, papéis do agronegócio. Era um Faria Lima do tempo que não se falava de Faria Limer. Isso eu estou falando de 2006, por aí. 2007. Aí teve a crise de 2008, que derreteram os mercados financeiros. Aí eu cheguei e falei para ele, puta, como é que tá o teu negócios lá, a bolsa, derretendo tudo, a crise? Ele falou, não, nunca ganhamos tanto dinheiro. Nunca ganhamos tanto dinheiro porque
Para nós, essas variações abruptas é um ótimo negócio. Quanto mais variar, aumenta a intensidade das operações. Ele falou isso para mim. Nunca ganhamos tanto dinheiro como foi aí 2008, o crash de 2008. Ele aí com os títulos. É claro que naquela época as commodities estavam bombando, né? Os bons tempos aí do governo Lula tal. Mas ele falou assim de uma forma cínica. Para nós, quanto mais variação tiver, sobe, desce, mercado nervoso, melhor para nós. É quando a gente mais ganha. É incrível esse poder do capitalismo, tá? E aí vem o nosso economista soviético, vamos falar um pouco dele, e a teoria dos grandes ciclos, tá? Nikolai Kondratiev, tá? Nikolai Kondratiev, que ele foi nomeado por Lenin, para quem não conhece esse economista, para a chefia do planejamento da economia soviética dos anos 20. Tá? E ele, claro, teve um final trágico, né? Sob o governo do Stalin, morreu fuzilado nos cárceres, né? Por ele se contrapor à política econômica lá do Stalin, né? Mas ele, o que me lembra muito, né? Esses movimentos de subida e queda do Nikolai, dá para lembrar muito do Nikolai Kondratiev, que ele falava, ele que previu, diante da grande depressão de 29, o crash de 29, que quase o capitalismo foi para o ralo, ele previu, não, o capitalismo vai renascer, e ele vai partir para uma outra etapa. É aquilo que a gente chama aqui na nossa live de saltos, os sucessivos saltos mortais do capitalismo. O que vocês estão vendo aí nesse gráfico são os diferentes ciclos, as ondas que eles chamam, ciclos curtos e ciclos longos. Todos eles têm uma coisa em comum, que é expansão, estagnação e recessão. Um pouco aqui de teoria econômica, né, para a gente entender o pensamento dele. Como é que ocorre a expansão no capitalismo? Inovações tecnológicas. Que, ao mesmo tempo que ocorre a inovação tecnológica, concomitantemente ocorre o quê? Concentração de riqueza. Tá? Que a gente está acompanhando isso agora. E ocorre depois uma estagnação. Há uma desaceleração da economia, com menor investimento e aumento de desemprego. Para o nosso ponto de vista aqui marxista, é claro que o aumento da tecnologia muda totalmente a composição orgânica do capital. O capital fixo, máquinas, tecnologia, tem maior investimento que o capital variável, onde está lá a força de trabalho, que é o que produz a mais-valia. Diminuição da taxa de mais-valia na sociedade, menor investimento e aumento do desemprego, desaceleração econômica. Por fim, a recessão, período de contração econômica. Queda de produção, aumento da inflação, e aí vem, claro, a recessão econômica dos Estados Unidos, que impulsionou essa segunda-feira sangrenta. Ele coloca, são 5 ondas longas, né? A primeira onda, a Revolução Industrial, que vocês estão vendo aí no gráfico, né? De 1780 a 1840, em que você tem, qual é a inovação tecnológica? Tecelagem e metalurgia. Aí declínio, saturação de mercado, crise de produção. Segunda onda, o que é? Ferrovia, telégrafo, produção de aço, expansão da ferrovia, nova expansão tecnológica, lá para o final do século XIX. Depois, começo do século XX, terceira onda, eletricidade e química. As inovações nesses setores, chegando aos automóveis. E aí vem crash de 29, grande depressão, saturação tecnológica e saturação do mercado. No pós-guerra, a quarta onda que ele fala, que podemos colocar, né, dessa maneira, ele já não estava mais vivo, né, mas a quarta onda, eletrônica e tecnologia da informação, que é o que marca aqui o pós-guerra até os anos 90, desenvolvimento da eletrônica, computação e telecomunicações, cujo declínio até 1990 é marcado pela crise do petróleo, então as recessões dos anos 70 e 80, e você tem o crash de 1987.
o crash do índice Dow Jones, lá em Nova York, em 1987. A quinta onda é que nós estamos vivendo agora, com a globalização dos anos 90, tecnologia da informação e comunicação. O que a gente vivenciou nesse período? Expansão da internet, biotecnologia, tecnologia da informação e comunicação, e tudo mais. Isso está produzindo o quê? Bolhas financeiras. Esse movimento de bolhas financeiras que a gente está vendo. Explodiu ela de 2008 e explodia de 2020, que foi a pandemia, a Covid, que fez assim como o Buzz Lightyear, né, que define, eu não vou, eu caio com estilo. Foi o que aconteceu. Um grande circuit breaker em que o capitalismo entrou em crash, caiu, mas com estilo, devagar, vagarosamente, exigindo grandes injeções de liquidez do poder público para evitar aquilo que é a chantagem, né, do mercado financeiro. Crise sistêmica, a famosa crise sistêmica, né? E tudo mais. O nome e sobrenome já está pirando aqui. O sistema solar vai virar um lixão nesse próximo século. Então, mas é esse jogo, essas ondas, grandes ondas, tá? É claro que o sistema financeiro nessa quinta onda é que está dando as cartas. Essa grande tecnologia, informática, internet, nanotecnologia, tudo isso conseguiu criar essas bolsas, praças financeiras em tempo real, que passou a ser mais poderoso que as próprias nações, mais poderoso que o Oriente Médio. Por isso que essa coisa da escalada, vai ter guerra total, não tem mais, é um poder dissuasivo. Ninguém quer guerra, tá? Quer o quê? Algumas crises, e essa que é a coisa, como o capitalismo se fagocita. Qual é o último lance do sistema financeiro? Agora, com esse fim dessa quinta onda, com a explosão dessas bolhas tecnológicas, a próxima explosão é a bolha de Bitcoin e bolha da inteligência artificial, dessas empresas que lidam com inteligência artificial. É o capitalismo de choque e capitalismo de desastre, que a gente vem falando bastante aqui nas lives. Capitalismo de choque, por isso que a extrema-direita está sendo assim extremamente útil para esse fim dessa quinta última onda longa. Tá? Porque a extrema-direita, os governos de extrema-direita são que sabem melhor gerir com capitalismo de choque. O que é capitalismo de choque? O sistema financeiro vai pegar riquezas, extrair a riqueza do Estado de duas maneiras: privatizações selvagens e aumento de juros e aumento vamos dizer assim, do lucro, né, em cima dos papéis da dívida pública. Essas são duas grandes fontes. Para você fazer isso, é capitalismo de choque. Claro que no meio de tudo isso, o saco de maldades neoliberal, corte de gastos sociais e tudo, discurso que o Estado tem que gastar menos, a gastança e tudo mais. Então, para reequilibrar as finanças públicas, privatizações selvagens. E o capitalismo de desastre. Por quê? Porque com a destruição do Estado, cada vez mais a sociedade fica vulnerável. Vulnerável a enchentes, tornados, tudo. Aí bota a culpa no aquecimento global. São as mudanças climáticas. Não é a liquefação do Estado. O Estado está se desfazendo. Nós inventamos o Estado, criamos a sociedade para nos proteger das intempéries. Esse planeta é dinâmico, muda, tudo. Por isso criamos uma coisa, por isso que a gente criou uma coisa chamada poder do Estado, o Leviatã, lá de Hobbes, né? E a sociedade. Nos proteger das intempéries.
Mas exatamente esse Estado está se desfazendo. Nenhuma política pública de contenção, previsão, sabe? E aí o que acontece? Fica vulnerável, cada vez mais amplos setores da sociedade, cada vez mais vulneráveis a tudo, qualquer coisa. Chuva, calor, qualquer coisa, cai o raio, destrói tudo, tempestades elétricas, aí vai botar a culpa no aquecimento global. É o carbono, são os combustíveis fósseis. Então, precifica isso. Então, a indústria, carro elétrico e tudo mais, energia eólica, tal, que vira um mercado de carbono. Precifica, o capitalismo fagocita. Então, a solução aí, digamos, o novo salto mortal do capitalismo acompanhando aqui o raciocínio, extrapolando, né, o raciocínio aqui do grande Nikolai Kondratiev, né, extrapolando o raciocínio dele, é o capitalismo de choque e capitalismo de desastre. Por isso que a extrema-direita é tão útil atualmente. E lá na Inglaterra, os trabalhistas ganharam, estão tocando terror. Ataques assim, nas ruas, estão acompanhando os riots lá no Reino Unido. Né, os White Riots, né, que estão ocorrendo lá. Mas vamos avançar aqui, depois dessa viagem aqui em economia. Olha lá, Venezuela.